E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um videozinho do canal Parada Hoje. Não é brincadeira não, meu irmão, acabou de sair os confrontos da Europa para a próxima fase, né? Quartas de final, tanto da Champions League quanto da Europa League. Então simbora, a gente vai falar um pouquinho sobre do que eu achei desses confrontos, da minha opinião, depois vocês de onde vocês e a gente troca uma ideia nos comentários, beleza? Partiu! Estamos aqui então já aqui com os jogos das quartas de final da Champions, né? Quatro confrontos, quatro grandíssimos confrontos. Real Madrid contra Chelsea. O Chelsea vai decidir no Stamford Bridge. Aqui temos Inter contra Benfica, que acabou sendo invertido devido ao jogo do Milan, né? Eles não podem jogar em dias seguidos porque eles jogam no mesmo estádio, na mesma cidade, dá maior confusão. Então o primeiro jogo vai ser Benfica contra Inter e a decisão no San Siro. Manchester City contra o Bayern de Munique, confronto empolgante pra cacete. Primeiro jogo no Etihad Stadium, segundo jogo na Allianz Arena. E Milan e Napoli também um jogo muitíssimo interessante. Primeiro jogo no San Siro, decisão no Diego Maradona. Vamos começar então aqui falando de Benfica contra a Internacional, né? Um jogo que tem uma cara um pouco parecida com o confronto anterior da Inter de Milão, né? Que foi contra o Porto. Um jogo muitíssimo equilibrado, claro que assim, o Benfica ele tá fazendo uma temporada melhor do que o Porto, mas o Porto também vem fazendo uma temporada excelente. Para vocês terem uma ideia, quando o Porto chega para enfrentar a Internacional, eles estavam com mais de 20 jogos de invencibilidade na temporada. Então também era um time muito sólido que ficou a isso aqui de não conseguir empatar contra a Inter e levar o jogo para a prorrogação, né? Aquele final do jogo foi uma loucura no Dragão. Então por esse motivo, apesar de eu achar que o Benfica tá fazendo uma temporada melhor do que a Inter, tem um time mais sólido do que a Inter, né? A Inter às vezes é muito irregular, não faz muito tempo que eles perderam para o Spezia de 3-1 no campeonato italiano. Mas apesar de tudo também é uma equipe com qualidade, uma equipe que já está num trabalho aí desde a temporada passada com o Simone Inzaghi, conquistou a Copa da Itália, então tem jogadores de qualidade como o Çalhanoğlu, como o Lukaku, como o Dzeko, como o Lautaro Martinez, e tem plenas condições de competir contra esse excelente Benfica do Roger Schmidt, com Rafa Silva, com Gonçalo Ramos, com João Mário e companhia. Eu acho que é um jogo, como eu falei, muitíssimo equilibrado. Mas, assim, se for para dar um palpite hoje, eu acho que o Benfica tem uma vantagem aí, né? Porque, como eu disse, eu acho que é uma equipe mais sólida, uma equipe mais equilibrada, que vive o melhor momento, né? Tem muitos jogadores em boa fase e tá fazendo uma Champions, assim, excepcional, né? Vale dizer que o Benfica se classifica no grupo dele com o PSG e Juventus, e o Benfica passa em primeiro lugar, né? Ganhando da Juventus, goleando o Maccabi Haifa lá na última rodada para tomar o primeiro lugar do PSG. E nas oitavas de final o Benfica simplesmente trucidou o Bruges, né? Se eu não me engano foi 7-1 no placar agregado. Foi um massacre. Então é um time que realmente está fazendo uma temporada muitíssimo boa. E tem um dos atacantes sensações de Europa, né? Que é o Gonçalo Ramos. Cara que está vivendo uma fase espetacular, tanto que chegou até a colocar o Cristiano Ronaldo no banco de reservas na seleção de Portugal. Primeiro jogo, né, no Estádio da Luz, aqui é o jogo para o Benfica tentar fazer a vantagem, né? E assim, conhecendo essa Inter, especialmente assim, a gente viu a forma como eles jogaram no Dragão, eu acho que a Inter vai tentar amarrar o jogo o máximo possível e tentar levar, quem sabe, um empate ou até beliscar uma vitóriazinha para decidir no San Siro. Eu acho que vai ser um jogo muitíssimo complicado para o Benfica. O Benfica vai ter que lidar com muita catimba, vai ter que lidar com uma retranca, vai ter que lidar com muitos problemas para tentar furar essa defesa da Inter e tentar construir uma vantagem, né? Porque assim, se o Benfica for para decidir no San Siro sem ter uma boa vantagem, cara, aí vai realmente complicar demais, porque a Inter é muito forte e com certeza a torcida da Internacional vai fazer uma festa absurda para o jogo da volta para tentar empurrar a Inter para a classificação. Então eu acho que esse primeiro jogo é crucial demais para o time do Schmidt para conseguir se classificar. Detalhe interessante, esse jogo aqui, Benfica Inter, já foi final de Champions, né? Mas não na era moderna, eles decidiram uma Champions League lá em 1965, lá no comecinho da Copa dos Campeões,
e o Benfica perdeu para a Inter, né? Era o Benfica do Eusébio, aquele time absurdo do Benfica dos anos 60. Eles perderam de 1-0 e foi nessa competição que a Inter conquistou a sua primeira Champions, né? A sua primeira Copa Europeia. E essa era a segunda final europeia que o Benfica perdia depois do início da maldição do Bela Gutmann, né? Então eles têm uma certa historiazinha aí. E quem passar, cara, para chegar na semifinal já vai ser histórico, né? São duas equipes que não chegam longe assim na Champions há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, a Inter, a última vez que ela foi tão longe assim na Champions, acho que foi em 2010 que eles chegaram na final e foram campeões. Mas assim, era uma Inter em outro momento. Eles tinham o José Mourinho, que era um dos melhores treinadores do mundo na época, tinha um timaço com Snyder, com Eto'o, com Diego Milito. Então, seja quem ganha dos dois, será histórico. Assim como será histórico também esse Milan e Napoli, né? É o único confronto local, né, que a gente tem esse mata-mata de Champions, é o único confronto entre dois times do mesmo país. Era grande a possibilidade de ter um confronto italiano, porque tinha 3 italianos entre os 8, né, que estavam classificados para as quartas de final. Então acabou acontecendo Milan e Napoli. A gente tem aqui o melhor time da Itália, um dos melhores times da Europa, que é o Napoli, que lidera o campeonato italiano com uma folga assim absurda, são 18 pontos de vantagem para o segundo colocado. Inclusive eles podem até confirmar o título antes de finalizar essa eliminatória contra o Milan, né, para vocês verem o nível da baixaria. Com certeza o Napoli hoje é bem mais time do que o Milan. O Milan faz uma temporada muitíssimo irregular, teve um péssimo começo de 2023, embora eles tenham depois dado uma melhorada, conseguiram eliminar o Tottenham também, passando um certo sufocozinho ali com o Manhã precisando salvar no finalzinho do jogo, mas também é um time que tem muitas qualidades, como o Giroud, o Brahim Dias e o Rafael Leão, que para mim é um craque de bola, tem condições de surpreender o Napoli também. Primeiro jogo no San Siro e segundo jogo no Diego Maradona. Cara, esse é um confronto que sinceramente para mim tem um favorito muitíssimo claro aqui, que é o Napoli, né? Eu pessoalmente eu vou ficar surpreso se o Napoli não conseguir se classificar. Eu espero uma boa classificação do Napoli, tanto vencendo no San Siro quanto vencendo no Diego Maradona, cara. Essa aqui é a realidade de hoje para essas duas equipes, mas também não dá para descartar o Milan, porque assim, é o Milan, é um dos maiores clubes da Europa, é um time que tem jogadores de qualidade, é o atual campeão do campeonato italiano, então tem todas as condições de conseguir fazer uma boa eliminatória, encaixar um jogo ali e eliminar o Napoli. Acho que isso vai acontecer? Acho que não, mas é possível. E o Napoli, cara, que nunca tinha chegado às quartas de final da Champions, essa é a primeira vez que o Napoli está jogando essa fase da competição e tem totais condições de chegar à semifinal e até a final da Champions, né? Tem um caminho que do lado da chave ele é o time mais forte, e já já a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Já o Milan tem a chance de voltar ao grande palco da Champions, né? Um time que passou por maus bocados, que não vai longe na Champions há muito tempo. O Milan que chegou bem próximo de empatar com o Real Madrid em número de títulos da Champions. Para vocês terem uma ideia, em 2007, quando o Milan ganha a Champions, ele estava só 2 Champions atrás do Real Madrid. Só que aí depois o Milan entrou numa draga, o Real Madrid ganhou mais uma cacetada de Champions, e hoje em dia o Real Madrid tem o dobro, né? Mas o Milan segue sendo o segundo maior campeão da Champions e pode voltar a fazer bonito nessa competição. Agora a gente vai falar um pouquinho dos dois confrontos bambambans da Champions, né? Os dois confrontos que mais chamam a atenção. Mas primeiro, pessoal, quero lembrar vocês aqui do nosso parceiro do canal, que é a loja Chapo Store, uma loja especializada na venda de camisas tanto do futebol brasileiro quanto do futebol europeu. A Chapo Store tem frete grátis, eles enviam para qualquer lugar do Brasil, então você não precisa pagar absolutamente nada além do valor da sua camisa quando você compra lá. Eles também dão 7 dias de garantia, caso o produto tenha algum problema, você queira fazer uma troca, uma devolução, e eles também enviam para outros lugares. Então, se você está em Portugal, se você está na Arábia Saudita, nos Estados Unidos e quiser comprar lá, eles também enviam. Eles estão com algumas novidades aqui, ó, como vocês podem ver, que são essas camisas temáticas, né? Camisa temática do Ronaldo, do Pelé, do Neymarzinho, do Ronaldinho Gaúcho e do Dr. Sócrates. E também tem muita coisa lá, né? Camisa de Campeonato Brasileiro, das competições europeias, dos times que estão agora no mata-mata da Champions, tem bastante coisa lá. E usando os cupons de desconto aqui do canal, você vai ter um baita de um desconto nas suas compras, tanto se você for comprar 1, 2 e até 3 camisas. O link da Chapo Store e os cupons de desconto estão na descrição desse vídeo. Não deixe de dar uma passadinha lá e considere comprar, que ajudaria demais aqui se você utilizar os nossos cupons. Tá certo?
Real Madrid e Chelsea, galera, um confronto assim muitíssimo interessante, um confronto que insiste em se repetir nessa competição nos últimos anos, né? Em 2021 deu Real Madrid e Chelsea, o Chelsea eliminou o Real Madrid na semifinal. Em 2022 Real Madrid e Chelsea de novo, dessa vez nas quartas de final, e o Real Madrid foi lá e deu troco, e agora pela terceira Champions seguidas, esses dois times estão se enfrentando novamente, agora de novo nas quartas de final, assim como na temporada passada. Dessa vez, cara, assim, tem um fator curioso aqui. Desde já eu já digo que o Real Madrid é favorito porque tem um time melhor, tem jogadores melhores e faz uma temporada melhor. O Chelsea deu uma melhoradazinha com o Graham Potter, mas ainda é um time assim longe do seu melhor, né? Só que apesar disso tudo, o Chelsea, queira ou não queira, tem bons jogadores, né? Tem excelentes jogadores em várias posições, então tem com certeza condições de eliminar o Real Madrid. E o Chelsea tem um fator ao seu lado. O Chelsea vai decidir essa eliminatória no Stamford Bridge. Primeiro jogo no Santiago Bernabéu, segundo jogo em Londres no Stamford Bridge. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: da temporada passada para cá, em todas as eliminatórias de Champions e de volta, o Real Madrid decidiu no Santiago Bernabéu e conseguiu passar por todas elas, inclusive a mais recente pelo Liverpool. A última vez que o Real Madrid decidiu fora de casa foi na semifinal da Champions 2021. Contra quem? Contra o Chelsea. O Real Madrid decidiu no Stamford Bridge e foi eliminado para o Chelsea, que avançou, fez a final contra o City e saiu campeão. Então, apesar de eu considerar o Real Madrid com certeza favorito, o Chelsea tem essa cartada, né? Tem essa arma secreta de poder decidir em casa. O que não vai servir de muita coisa se o Chelsea não conseguir fazer um bom confronto no Santiago Bernabéu. Eu não tenho a menor dúvida de que o Ancelotti vai armar o time com seus inúmeros craques, Modric, Vinícius Júnior, Benzema, Rodrigo, Kroos, Camavinga, Valverde. Nossa, é um time absolutamente estrelado. O Ancelotti vai armar esse time para tentar fazer uma vantagem logo no jogo de ida. Sei lá, um 2-0, um 3-0 de repente, vai tentar, sei lá, repetir o que fez contra o Liverpool lá em Anfield. Vai ser um jogo muito duro para o Chelsea, eles vão ter que segurar as pontas para tentar chegarem vivos em Stamford Bridge e quem sabe se classificar contra o poderoso Real Madrid que está aí em busca da sua 15ª Champions, né, cara? Absolutamente bizarro. Muito cuidado aqui com esse cara, eles vão precisar ter. O nosso grandíssimo Vinícius Júnior é o melhor jogador do Real Madrid na temporada, é o melhor jogador dessa Champions, na minha opinião. É um cara que está numa fase absurda e seja lá quem tiver que marcar ele, provavelmente vai ser o Reece James ali no lado do Chelsea, vai ter seríssimas dificuldades para lidar com o homem. Confronto muitíssimo interessante, vamos esperar aí para ver como é que as coisas vão se desenrolar. E claro, para fechar a conta aqui na Champions, outro confronto. Cara, esse confronto aqui é muito empolgante, cara. Manchester City contra Bayern de Munique é um confronto que chega a dar arrepio, chega a dar um friozinho na barriga de tão interessante que é isso daqui. Uma disparidade muito grande de camisas, né? O gigantesco, colossal Bayern de Munique contra o Manchester City, que está aí tentando ganhar a sua primeira Champions. O reencontro do Bayern com o Haaland, né? O Bayern enfrentou o Haaland algumas vezes no futebol alemão. Nunca perdeu, tá? O Haaland jogando no Borussia Dortmund nunca conseguiu derrotar o Bayern de Munique, então vai ter essa revanche aí agora contra o gigante da Baviera. E um reencontro também especial para dois personagens, né? Primeiro, João Cancelo, né? Lateral esquerdo barra direito, que é jogador do Manchester City, mas está emprestado ao Bayern de Munique até o final dessa temporada. E já vai ter que voltar lá pro Etihad Stadium, né? Mais cedo do que ele esperava. Vamos ver. Eu não sei se ele vai ser titular, provavelmente não, né? Ele não está sendo, especialmente nesses grandes jogos. Mas eu tô curioso para ver como é que vai ser a recepção da torcida do Manchester City ao João Cancelo. Se eles estão com raiva dele ou não. E outro reencontro muitíssimo interessante é o do Carecation Pep Guardiola, né, cara? O Guardiola que treinou o Bayern de Munique durante 3 anos e dominou o futebol alemão, né? Como de praxe no Bayern, mas não conseguiu vencer a Champions. Ele chegou em 3 semifinais de Champions com o Bayern e caiu nas 3. E agora ele reencontra o Bayern de Munique, dessa vez treinando o Manchester City. É curioso também para ver como é que vai ser a recepção ao Guardiola pela torcida bávara, né, na Allianz Arena. Acho que eles devem ter um certo carinho por ele, né? Todo mundo, quando falam do Guardiola lá na Alemanha, sempre falam com muito respeito, com muito carinho, né? Apesar dele não ter ganhado a Champions, a passagem dele pelo Bayern de Munique foi espetacular, né? Ele mostrou o nível de futebol, ensinou
novas coisas para o pessoal lá, então eu acho que ele vai ter uma recepção muito calorosa lá na Allianz Arena. É um jogo cheio de jogadores especiais, né? São dois dos melhores elencos da Europa, né? Diferente do PSG, que é uma coisa totalmente desequilibrada. Esses times aqui realmente dá para dizer que são equipes que têm bons jogadores em todas as posições, especialmente o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique é um negócio assim bizarro. Eles têm um time maço no 11 titular e ainda tem vários jogadores muito bons na reserva, e o João Cancelo é um deles, que eu acabei de citar. Então eu tô esperando assim um confronto de muitos gols, um confronto de muita ofensividade, porque assim, são dois times extremamente ofensivos, que têm um DNA muito ofensivo, que sempre tentam jogar da mesma forma, seja em casa ou seja fora de casa. A gente viu como o Bayern de Munique colocou o PSG nas cordas lá no Parque dos Príncipes, né? Dominou a maior parte do jogo. Então eu tô esperando realmente uma trocação sincera, gol para tudo quanto é lado, sem brincadeira nenhuma. Primeiro jogo no Etihad Stadium é o jogo que o City vai para cima, vai tentar construir a vantagem e pode acabar cedendo espaços para esse time do Bayern, que é extremamente rápido e extremamente letal. Decisão na Allianz Arena, o que dificulta bastante para o Manchester City, né, cara? Porque assim, decidiu a eliminatória de Champions lá na Allianz Arena contra o Bayern de Munique, não é brincadeira, não é fácil. Quem eu acho que é favorito, cara, eu já falei pra vocês aqui em live, pra mim o Bayern de Munique é o melhor time dessa Champions, é o time que tá 100%, 8 jogos, 8 vitórias, não tomou gol nem da Inter, nem do Barcelona e nem do PSG, né, cara, pra vocês verem como esse time do Bayern é absurdo. Então eu considero o Bayern favorito, mas claro que o City tem totais condições de se classificar. E se classificar, cara, se o City elimina o Bayern de Munique, ele vai chegar muito grandão para a semifinal, para tentar ser campeão dessa Champions, para tentar conquistar a sua primeira. O nosso querido Erling Haaland aí meteu 5 gols contra o RB Leipzig, um time alemão, e agora pega mais um alemão. Esse aqui, cara, é o maior confronto pro Haaland na temporada, porque a gente tá vendo o que ele tá fazendo na Premier League com números absurdos, é o artilheiro da Champions com 10 gols, mas esse aqui é o jogo para o qual o Manchester City trouxe ele. Ele tem que decidir esse tipo de confronto aqui, então os holofotes vão estar muitíssimo em cima dele. Tô com assim muitas expectativas para esse jogo e vamos ver o que é que vai acontecer no mês que vem, né, cara? Esse daqui vai ser bom demais, tá maluco? E aí, galera, assim, uma coisa interessante aqui, pelo chaveamento, o que é que acontece? Os confrontos entre Benfica e Inter e Napoli e Milan ficaram de um lado da chave, Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern ficaram do outro. O que significa que pelo menos um desses 4 clubes aqui estará na final da Champions. Ou a Inter, ou o Benfica, ou o Napoli, ou o Milan. Para vocês terem uma ideia de quanto isso já é histórico, a última vez que um desses 4 clubes aqui estiveram na final de Champions foi a Internazionale, há 13 anos. Em 2010 a Inter chegou na final da Champions. Então são clubes que da década passada para cá não estão acostumados a ir tão longe na Champions, né? São todos clubes históricos, né? O Napoli um pouco menos, porque assim, o Napoli ele tem uma história muito pequena na Champions, tanto que está na sua primeira quarta de final e já tem grande chance de chegar à final. Como eu falei, para mim o Napoli é o melhor desses 4 times aqui, é um dos melhores times da Europa, se não for o melhor na atual temporada. Então, para mim o Napoli é o grande favorito para chegar a essa final. E são 3 italianos e um português, então assim, o Benfica ele vai ter que sair derrotando o italiano se quiser ir à final da Champions. Mas assim, cara, apesar de eu achar o Napoli o favorito, achar o melhor, todos aqui têm condições de chegar na final. Eu acho que todos aqui ficaram satisfeitos. Se você perguntar para qualquer torcedor desses 4 clubes aqui, acho que eles vão dizer que ficaram muito satisfeitos com o chaveamento e com o sorteio. Então, independente do que aconteça daqui para frente, será uma final de Champions histórica e uma final de Champions já diferenciada em relação ao que a gente tem visto nos últimos anos. Beleza, então, falado dos jogos da Champions League, agora a gente dá uma palhinha aqui sobre os confrontos da Europa League, né? A Europa League, que apesar de não ter o mesmo nível de relevância da Champions, ainda assim, pô, é uma competição muitíssimo interessante que toda temporada parece que ela melhora, né? Dessa vez aqui, ó, a gente tem 4 confrontos interessantíssimos aqui. Manchester United e Sevilha, cara, acho que são 2 dos favoritos, né? Já se pegam logo nas quartas de final. O United, que é um dos melhores times da Premier League, tá fazendo uma temporada muito boa, tem o Rashford, que é um dos melhores jogadores do mundo na atual temporada, vai ter que se trombar
contra o Mister Europa League. O Sevilha, o maior campeão da Europa League, o bicho papão da Europa League, tá aí, tá fazendo uma péssima La Liga, mas mesmo assim o Sevilha na Europa League parece que é outro mundo, tá ligado? É outra coisa. Então lá estão eles nas quartas de final, um confronto que vai ser decidido no Ramon Sánchez Pizjuán, estádio do Sevilha. Então o United ele vai ter que fazer uma eliminatória muitíssimo boa se quiser eliminar o Sevilha, mesmo hoje o United sendo mais time, sendo mais forte e tendo um elenco melhor do que o time espanhol. Juventus e Sporting, outro confronto interessantíssimo, né? O Sporting eliminou o Arsenal em pleno Emirates Stadium. Vale dizer que o Arsenal é o líder da Premier League, então o Sporting foi lá e eliminou os caras, inclusive com um gol absurdo do Pedro Gonçalves, né, do meio campo, sensacional. A Juventus também, que apesar de ser um time que muita gente não gosta do jeito que a Juventus joga, mas também é um time muitíssimo chato de se enfrentar. Tem jogadores muito especiais ali como o Vlahovic, especialmente o Ángel Di Maria. O Chiesa também está aí voltando a jogar bem, está voltando a ser destaque. Então também é um confronto muito interessante e que vai ser decidido no Alvalade para a sorte do Sport, né? Vai ter a oportunidade de decidir em sua casa. Eu considero assim, cara, como aqui o United é favorito na minha opinião, apesar do Sevilha, ser o Mister Europa League. E aqui, cara, eu acho que não tem favorito, cara, sinceramente. Acho que é um confronto muito parelho. Acho que qualquer um dos dois pode se classificar. Talvez o Sporting tenha um pouquinho mais de vantagem por decidir em casa. Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise, que é um time belga que eliminou o Union Berlim, né, um dos melhores times da Bundesliga. Esses caras foram lá e eliminaram eles e vão pegar outro alemão agora, que é o Bayer Leverkusen. Um confronto assim um pouco menos interessante do que os outros dois, né? Mas ainda assim pode ser que tenham grandes coisas. Para vocês terem uma ideia, no jogo no confronto na eliminatória contra o Union Berlim, o jogo de ida foi 3-3 e o jogo da volta o Saint-Gilloise venceu por 2-0. Então talvez aqui também tenham muitos gols. Vale dizer que o Bayer Leverkusen também fez uma eliminatória muito interessante contra o Mônaco na fase anterior a essa última que passou agora, né? E para fechar, Feyenoord, Rotterdam e Roma. O Feyenoord aí, que é um dos melhores times da Eredivisie, né? Que acho que está liderando a Eredivisie da última vez que eu olhei. Acho que eles vão ter um confronto direto contra o Ajax agora nesse fim de semana. E a Roma do José Mourinho, que conquistou a Conference League e agora está tentando dar mais uma escalada na Europa e conquistar a Europa League, né? Assim, o José Mourinho, a gente sabe que é um treinador com uma história riquíssima na Europa, então não dá para descartar os caras, não dá para dar bobeira. A Roma tem condições aqui de eliminar o Feyenoord e avançar mais nessa Europa League até ser campeão. Acho que a Roma pode ter um favoritismo por eles decidirem em casa, embora o Feyenoord esteja fazendo uma temporada melhor. O Feyenoord que goleou o Shakhtar por 7-1, cara, nas oitavas de final, né? Uma goleada assim, gigantesca. É um time muitíssimo interessante também. Acho que todos os jogos aqui são interessantes, mas com certeza o grande destaque, Manchester United e Sevilha, um confronto de muito peso, né? São duas das camisas mais tradicionais do futebol europeu. Premier League contra a La Liga, né? Um confronto que acaba se repetindo bastante na Europa, né? Nas competições, entra temporada, sai temporada. E Juventus e Sporting também outro confronto de muito peso, outro confronto muito interessante. No geral, cara, eu achei bons confrontos e estou empolgado para a continuidade aí da Europa League também. Beleza? Então é isso, meus queridos. Essas são basicamente as minhas opiniões e as minhas expectativas para esses jogos no futebol europeu que começam aí no mês que vem, depois da data FIFA. Agora eu queria saber o que é que você acha. O que você achou do sorteio? Qual é o confronto mais interessante que você está esperando aqui na Champions e também na Europa League? Quais são suas expectativas, especialmente se você é torcedor de algum desses clubes aqui, se você gostou do sorteio, se achou que ele foi positivo para o seu time e acha que ele tem chance de avançar para a semifinal e de repente até uma final de Champions. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, não se esquece de deixar o likezinho, comentar aqui e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos e também as nossas lives. Tá certo? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.